Essa questão número 60 é uma questão sobre sistema de controle. Temos uma planta industrial e ela possui uma malha de controle com realimentação negativa. Vamos observar a malha de controle. Temos a entrada R de T, o sinal passa por uma planta cuja função vale 1 sobre S mais 2 vezes S mais 4. Temos então o sinal de saída C de T e uma realimentação com ganho K. E o que pede a questão? Pede para que analisemos o valor de K para que a resposta do sistema seja criticamente amortecida. E ele ainda diz que essa resposta criticamente amortecida, ela acontece quando a malha de controle possui polos reais iguais. E isso é muito importante. Da teoria de controle, o sinal de saída será o produto da entrada multiplicado pelo sinal da planta e tudo isso dividido por 1 mais ganho vezes a planta. Vamos então aplicar essa equação aos sinais da malha de controle. Encontraremos então a saída C de T. Trabalhando os algebrismos, teremos essa nova expressão e temos que analisar os polos que devem ser reais e iguais para uma resposta criticamente amortecida. Vamos então isolar o denominador dessa equação e igualar a zero, que é assim que se descobre os polos de uma malha de controle. Vamos então reduzindo e encontramos essa equação. S ao quadrado mais 6S mais 8 mais K é igual a zero. Como a resposta do sistema é criticamente amortecida, delta tem que ser igual a zero para que haja polos reais e iguais. Lembra da equação de segundo grau? Para que as raízes sejam iguais, o valor de delta deve ser igual a zero. É a mesma coisa, isso é uma equação de segundo grau. E delta, lembra, b ao quadrado menos 4ac. Igualando a zero, encontraremos que o valor de k vale 1, ou seja, k igual a 1, teremos a malha de controle com uma resposta criticamente amortecida. E a resposta da questão é a letra D de dado. Vamos agora calcular a queda de tensão em kV no alimentador desse circuito elétrico. Vamos então analisar o circuito. Temos uma fonte de 40 kV, ângulo 0 grau, suprindo uma carga de 8 ohms, ângulo 60 graus, e um alimentador que conecta fonte à carga, que é uma linha de transmissão, e a impedância é 1 mais J raiz de 3 ohms. Precisamos transformar a impedância da carga de polar para retangular, para que seja possível o cálculo da impedância equivalente. Fazendo a transformação, 8 ohms, ângulo 60 graus, é igual a 8, que multiplica cosseno 60 mais J seno 60 graus. O cosseno de 60 vale 0,5 e o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. A impedância será 4 mais J4 raiz de 3 ohms. Então, a impedância equivalente, já que é um circuito série, será o somatório da impedância da carga e a impedância do alimentador. E ela vale 5, que multiplica 1 mais raiz de 3 ohms. Vamos então calcular a queda de tensão no alimentador, que será a corrente elétrica vezes a impedância do alimentador. E a corrente elétrica é a tensão da fonte dividida pela impedância equivalente. Substituindo os valores, observe que podemos cancelar no numerador e no denominador a impedância da carga. E com isso, a queda de tensão será 8 volts, ângulo 0 grau. Então, a resposta da questão é a letra C. Temos nessa questão uma fonte de tensão alternada senoidal de valor 10 seno de ômega-t, suprindo um circuito elétrico RC. Temos um resistor em série com um capacitor e temos que garantir que a tensão no capacitor, essa tensão V0, ela seja 5 raiz de 2 volts, valor de pico. E o que pede a questão? Que calculemos qual é a frequência angular ômega para que isso aconteça. Perceba o seguinte, temos aqui a tensão V0 do capacitor e a tensão VI da fonte. E temos também uma queda de tensão VR no resistor
de 2 ohms. E a corrente elétrica total que circula no circuito, porque todos os elementos estão em série. Então, essa tensão do capacitor V0 será o valor da corrente elétrica multiplicado pela reatância capacitiva. E perceba que a forma de onda da tensão da fonte considera valor de pico e também o cálculo da frequência angular ômega é para garantir que o valor de V0 seja 5 raiz de 2 volts, tensão de pico em regime permanente. Então, eu não preciso calcular valor eficaz. Vamos trabalhar apenas com valores de pico. Primeiramente, reatância capacitiva, 1 sobre ômega-c. Capacitância é 1/4 de Faraday. Então, a reatância capacitiva é 4 sobre ômega radianos por segundo. Ômega é o que desejamos calcular. Observando o circuito, a tensão da fonte é a soma da queda de tensão no resistor VR mais a tensão sobre o capacitor, que no caso vale V0. Mas a soma não é algébrica, é uma soma fasorial, utilizando o teorema de Pitágoras. Quadrado da tensão da fonte é igual ao somatório dos quadrados da queda de tensão no resistor e da tensão sobre o capacitor. Substituindo os valores, calcularemos a tensão sobre o resistor, 5 raiz de 2 volts, tensão de pico. E agora vamos calcular a corrente elétrica do circuito. Basta dividir a queda de tensão no resistor pelo valor da resistência. Ficará 5 raiz de 2 sobre 2 amperes. E agora ficou fácil o cálculo da tensão V0 sobre o capacitor, é o valor da corrente elétrica multiplicada pela reatância capacitiva. Substituindo os valores, V0 de pico, 5 raiz de 2, corrente elétrica de pico, 5 raiz de 2 sobre 2, e a reatância capacitiva, 4 sobre ômega. Observe agora que temos uma equação e vamos extrair o valor de ômega. Uma equação bem simples. E ômega vale 2 radianos por segundo e é a resposta da questão. De tal modo que a alternativa correta é a letra E. Temos então uma questão sobre ensaios em um transformador. Ensaio em vazio e ensaio de curto-circuito. Mas a questão, ela deseja que calculemos o valor da reatância de magnetização do transformador. E o ensaio que fornece esse valor é o ensaio em vazio, onde nós temos as seguintes informações. Tensão em vazio, 100 volts, corrente elétrica circulando pelo transformador, 2 amperes, e a potência registrada, 10 watts. Vamos verificar agora o modelo do ensaio em vazio. Temos aqui o ramo de excitação, que está em vazio no transformador. Temos aqui a corrente elétrica total, cujo valor vale 2 amperes, e ela se divide nos 2 ramos de excitação. A corrente que passa na resistência, que representa as perdas no núcleo, corrente IR, e no outro ramo da reatância de magnetização. Temos aqui a corrente de magnetização, e o somatório fasorial dessas correntes será a corrente total. Então, em primeiro lugar, vamos calcular a corrente elétrica que passa pela resistência. Será a potência ativa, lida pelo atímetro, dividida pela tensão do ensaio em vazio. 10 watts dividido por 100 volts, resultado 0,1 ampere. A corrente total é dada do ensaio em vazio e vale 2 amperes. Fasorialmente, a corrente de magnetização será a raiz quadrada da diferença dos quadrados da corrente total e da corrente que passa na resistência. Substituindo os valores, praticamente a corrente de magnetização é o mesmo valor da corrente total. Isso porque a corrente que passa na resistência ela é mínima, 0,1 ampere. Então, a reatância de magnetização será a tensão do ensaio em vazio dividida pela corrente de magnetização. Tensão, 100 volts. Corrente de magnetização, 2 amperes. Resultado, a reatância de magnetização vale 50 ohms. Mas lembre-se que o ensaio em vazio ele foi realizado na baixa tensão. Nesse caso, é a reatância medida na baixa tensão. Mas a questão deseja saber o valor da reatância referida ao lado de alta tensão. Temos que fazer essa transformação de impedância. Observe, em primeiro lugar,
calcular a relação de transformação. Tensão do primário dividido pela tensão do secundário. Resultado, 10. E a reatância de magnetização refletida para alta tensão será os 50 ohms da baixa tensão multiplicado pelo quadrado da relação de transformação. Teremos, então, a reatância de magnetização valendo 5.000 ohms lida do primário, da alta tensão. Então, a resposta da questão é a letra D de dado. Nessa questão, temos que calcular o maior valor de tensão da fonte em volts que não danifique o circuito regulador. Observe, temos aqui um circuito elétrico regulador de tensão e ele possui um diodo Zener. Esse diodo regula tensão Zener na carga no valor de 5 volts e a potência máxima dele é 2 watts. Ou seja, não pode haver superação desse valor de potência, senão haverá danificação do componente elétrico. Observe, a carga é o resistor R2 de valor 25 ohms. Então, precisamos calcular as correntes elétricas. Temos a corrente elétrica na carga, que chamaremos I2, corrente elétrica que passa pelo diodo Zener, chamaremos IZ, e a corrente elétrica total que passa pela fonte, corrente elétrica IT. Em primeiro lugar, vamos calcular a corrente elétrica I2. Basta dividir a tensão do diodo Zener, que está sobre a carga, dividindo pelo resistor R2. Tensão do diodo Zener, 5 volts. Resistência da carga, 25 ohms. Então, corrente I2 vale 0,2 amperes. Vamos então calcular a corrente elétrica que passa pelo diodo Zener quando ele dissipa a potência máxima, 2 watts. Basta dividir a potência pela tensão Zener. Potência, 2 watts, tensão Zener, 5 volts. Resultado, 0,4 amperes. E a corrente elétrica total será o somatório da corrente da carga mais a corrente do diodo Zener. 0,2 mais 0,4 igual 0,6 amperes. E agora sim, podemos calcular a tensão da fonte. A tensão da fonte, VDC, será a queda de tensão no resistor VR1, esse resistor de 15 ohms que está em série, somado à tensão do diodo Zener. E a queda de tensão do resistor será o valor da resistência, 15 ohms, multiplicada pela corrente elétrica total, que passa pelo resistor, e ela vale 0,6 amperes. Tudo isso somado à tensão Zener de 5 volts. E o resultado será máxima tensão da fonte, 14 volts, sem danificar o diodo Zener. Então, a resposta da questão é a letra C.